Damos graças a Ti, bom Pai, por mais esta grande oportunidade que o Senhor está nos concedendo. Sabemos que a porta da graça ainda está aberta. Ainda há sangue ali no propiciatório. Assim sendo, ainda há tempo, ó Pai, de nos arrependermos e nos prepararmos para o nosso encontro com o Senhor. E para isto nós estamos reunidos aqui nesta noite. É para falarmos com o Senhor. É para apresentar a Ti, ó Deus, as nossas necessidades e suplicar a Tua graça, suplicar a Tua misericórdia. Sê conosco. Nós oramos, Senhor, agradecidos no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite com Jesus. Aos Colossenses, capítulo 3, é a escritura que nós vamos ler. E vamos ler todo este capítulo 3. São apenas 17 versículos. E vamos ler com bastante atenção, pausadamente, porque somente em ler a palavra de Deus, suas bênçãos repousam sobre nós. Encontrou? Aos Colossenses 3. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Amém. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivíeis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia,
de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém. Senhor Deus, cremos que sua palavra, ela traz para nós tudo aquilo que temos necessidade, tanto para esse tempo presente, como também para o futuro, tanto para esta vida terrestre, como nos portar aqui, como nos conduzir perante os homens nesta vida terrestre, como também para o futuro, para a vida eterna. Obrigado, Senhor. E agora pedimos ao Senhor, fale conosco um pouquinho mais. Queremos ouvir a Tua voz e dá-nos a Tua graça para obedecermos a Ti. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis vos assentar. Bom, visto que está sendo gravado, não é? Então nós vamos vos falar como se tivéssemos a igreja cheia. E de fato, o número para Deus não importa, não é? Pois ele disse que onde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ele estaria ali no meio deles. E assim sendo, ele está presente. Sejamos reverentes e vamos dar toda a nossa atenção à sua palavra, aquilo que ele tem para nos dizer nesta noite. Todos nós queremos pensar na vida. Tanto a vida terrestre, como também para a vida eterna. Visto que temos a promessa de que quando tudo terminar deste lado, nós adentraremos a vida real. Porque esta vida que nós estamos vivendo é simplesmente uma sombra, não é? Ou o negativo. Então, o profeta de Deus tem nos dito que a palavra vida tem tido um aspecto pervertido nela. A palavra vida, o que nós queremos pensar e com a qual nós nos preocupamos, né? Ela tem tido um aspecto pervertido. O profeta diz, porque a própria vida, ela mesma, tem um aspecto pervertido. A palavra vida tem um aspecto pervertido nela, porque a própria vida, a maneira de viver, a maneira de nos conduzirmos, não é? Tem um aspecto pervertido. Então ele diz que muitas vezes as pessoas querem se referir à vida como tendo um bom tempo entre aspas, né? Ele não colocou entre aspas, mas eu estou dizendo, né? Um bom tempo entre aspas. Por quê?
É fumando, é bebendo, é jogando, é se embriagando. O profeta disse saindo, né? Saindo. E eles dizem, oba, isto é que é vida. Porém, eles estão enganados. O profeta diz, quão enganados eles estão. Porque esse tipo de vida, esse modo de viver, isso não é vida, isso é morte. É claro, não é? Está comprovado que o cigarro, a bebida e todas estas coisas fazem encurtar o nosso tempo de vida aqui na Terra. Porque atrai doenças, atrai enfermidades. Está provado pela medicina que o cigarro produz câncer. O profeta disse que tem 90% de maiores probabilidade de atrair outras doenças. O fumo, o cigarro produz câncer e tem 90% de maior probabilidade de atrair outras doenças. Mas eles fazem isso, bebendo, fumando, embriagando e saindo, como diz o profeta. Então eles dizem, isto é que é vida, mas quão enganados eles estão. Isto não é vida, isto é morte. Meu Deus, que Deus tenha misericórdia, não é? Que Deus tenha misericórdia. Aqui na mensagem, a união invisível, ou melhor dizendo, olhando para o invisível. Tem essa mensagem com esse tema, a união invisível da noiva. Mas vamos ler aqui na mensagem, olhando para o invisível. O profeta diz assim, é estranho, que aquele homem que foi feito segundo a imagem e semelhança de Deus. Deus criou o homem à sua imagem e sua semelhança. E foi chamado por ele para andar pela fé, crendo no que Deus é. É estranho que o homem escolhesse andar pela visão ao invés de andar pela fé. É estranho, porém é a verdade. Era para o homem ser um Deus amador, não é? Um Deus amador, tendo o poder da palavra falada. Mas o homem preferiu andar pela visão. Andar através daquilo que os olhos podem ver, não é? E o olho vê e então vem a cobiça, não é? É claro. Então o profeta diz, após a sua formação, o seu ser, falando do homem, e tudo que habita nele haver sido feito à semelhança de Deus, veja bem, e Deus é aquele grande Jeová, o Criador de todas as coisas, o Deus do impossível, não é? E Deus é aquele grande Jeová, o qual chama aquelas coisas que não são como se fossem. E o homem foi feito para viver com Deus desta maneira. Porém, o homem tem escolhido andar conforme sua visão. Provérbios, no capítulo 3, eu devia ter anotado isso aqui de uma maneira mais ágil. Mas vamos ler isso aqui. Vamos colocar isso aqui junto. Provérbios 3, a partir do verso 5. A Bíblia diz, confia no Senhor, veja, confia no Senhor de todo o teu coração. E não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Porém, ao invés de o homem olhar para essas coisas, para esses mandamentos,
ele quer viver da sua própria maneira. O profeta diz, nós meditamos há pouco, que eles querem Jesus como Salvador, para livrá-los da condenação do inferno. Mas não querem Jesus para ser o seu Senhor, porque Senhor é o dono, é o proprietário, é aquele que governa, não é? Então, eles querem Jesus para a salvação da alma, porém não querem que Jesus determine nada no que eles devem fazer. Aí, se Jesus falou que é para a mulher se vestir, né, comportadamente, elas vestem da maneira como elas desejam. E assim sucessivamente. Então, amados, a Bíblia diz, não te estribes no teu próprio entendimento. Parece que o mundo inteiro está com amnésia. É isso? Com amnésia. Eles não estão vendo o mal, a coisa que está diante deles. Agora, o profeta de Deus diz para nós, se Satanás tem um reino, ele tem que ter uma economia falsa. Ele tem que ter algo para lhes apresentar e fazê-los pensar que, vivendo daquela maneira, eles estão vivendo, enquanto estão morrendo. Ao invés de estar vivendo, estão morrendo. Então, se Satanás tem um reino, e ele tem este reino, ele é o governador deste mundo. O profeta mostra isso. Por isso temos guerras, por isso temos aí estas coisas que acontecem que a gente fica de boca aberta. Pai matando filho, filho matando pai, e assim sucessivamente, não é? E guerras e tudo mais. Por quê? Porque Satanás está reinando, ele está governando. E lá em São Mateus 4, ele mostrou para Jesus, não é? O mundo e o reino deles, e disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorar. Veja como que ele é atrevido, não é? Querendo que Jesus o adorasse. Agora, se ele teve essa petulância, não é? De tentar ao Senhor Jesus Cristo, quanto mais o homem que é pecador. Por isso temos que estar orando e vigiando. Então o profeta diz, ele tem que ter uma economia falsa, ele tem que ter algo para lhes apresentar e fazê-lo pensar que estão vivendo. Mas está absolutamente do lado oposto. É morte em forma de vida. Vem, isso quer dizer, entende? É uma perversão da vida verdadeira. Misericórdia. E ele nos diz que há somente uma maneira para termos vida, e nós cremos nisto. Isto é, conhecê-lo. É saber quem ele é. Parece que o povo, inclusive os assim chamados cristãos, eles não querem conhecê-lo como a Escritura apresenta. Eles não querem conhecê-lo como a Bíblia Sagrada mostra para nós. Que ele é o primeiro e o último, que ele é o alfa e o ômega, que ele é o princípio e o fim, ele é o primeiro e o derradeiro, que ele é o Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Eles continuam crendo que ele é uma segunda pessoa. Então, o irmão Branham diz, esta é a única maneira que podemos ter vida, é conhecê-lo, e de nenhuma outra maneira, pois Deus somente prometeu a vida através de Jesus Cristo. Amém. Foi ele que tomou os nossos pecados e pagou o preço. O salário do pecado é a morte. Então, por isso, ele morreu no nosso lugar. Ele repartiu a sua vida eterna conosco, porque ele é eterno. Então, ele repartiu a sua vida conosco e, através disto, nós temos o direito de vida eterna. O profeta continua nos dizendo, conhecê-lo no perdão de seus pecados.
e a renovação da sua vida. Isso é a transformação que ele faz na vida daquele que o recebe, naquele que o aceita, não é? Que recebe o seu perdão. A renovação de sua vida através de seu Espírito. Amém. O Espírito Santo transforma o homem velho em uma nova criatura. Transforma aquela mulher de má fama em uma dama, não é isso? Maria Madalena, meu Deus, ela foi transformada e agraciada por Deus, que teve o privilégio de lavar os pés de nosso Senhor Jesus Cristo e enxugá-los com o seu cabelo, enquanto que o Simão religioso estava criticando, zombando, né? E dizendo, se ele fosse um profeta, ele saberia que tipo de mulher é aquela que está ajoelhada aos seus pés, derramando lágrimas sobre os seus pés. Ela é uma fingida. Mas Deus conhece os pensamentos do homem. Deus sabia o que estava passando na mente daquele Simão religioso. E logo alçou uma parábola, né? E o Simão entrou nela. Meu Deus, que Deus ajude a nossa fé, que Ele esforce a nossa coragem. Temos que vencer a nós mesmos para valorizarmos o que Ele tem feito por nós. Temos que vencermos a nós mesmos para darmos mais valor no que Ele tem feito por nós. Não estamos brincando de ir ao céu. Não estamos brincando de ser salvo. O profeta diz, isto que chamamos de vida agora é apenas uma sombra ou um negativo. Esta vida que estamos vivendo nesta carne, né, é simplesmente uma sombra da vida real, da vida verdadeira. É um negativo, porque a sombra é um negativo do positivo. Muito bem. E todos nós gostamos de regozijar. Que regozijo tivemos em nosso encontro nesse final de semana, né? Que coisa boa, que coisa gostosa. Todos nós gostamos de regozijar, mas podemos regozijar com a coisa correta. Com a coisa que agrada a Deus, com a coisa que cria atmosfera, que agrada ao Espírito Santo. O profeta disse, então, isso mostra que estamos ligados com a coisa verdadeira, quando regozijamos com o que é correto. Mas quando regozijamos com a coisa errada, isso mostra que estamos ligados com o que é errado. Meu Deus. Ele diz, então, a nossa vida pode nos dizer nesse instante o que somos. Em que lado nossas emoções estão agindo? Vê você? A nossa vida, a nossa maneira de vivermos. A Bíblia diz assim, se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que são de cima, aonde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. Mas esse diabo, não é? Que tem um reino, então ele tem a sua economia falsa, cheia de atrações, para mostrar para as pessoas e dizer, olha, isso aqui é vida. Então, amados, nossa vida pode nos dizer nesse instante o que somos. Em que lado nossas emoções estão agindo. Se estamos regozijando com o mundo, com as coisas do mundo, nossas mentes e nossas almas estão inspiradas aqui embaixo, com as coisas da terra.
esses tipos de música, danças, paixões, bebidas e todas estas outras coisas que corremos atrás, elas são lá de baixo. Mas se regozijamos no Espírito por termos vida eterna e elevamos nossas emoções a Deus e o louvamos em espírito, não é isso? Salmodiando, glorificando a Deus em nosso coração. Nós temos a alegria e o regozijo completo, como Jesus desejou, para que o nosso gozo, seja um gozo completo. Não completo com a vida pervertida, mas completo com a vida eterna, acima. Então você pode ver, isso depende em que você olha. Isso depende em que você está pensando, matutando. Isso depende do que Deus ajude a cada um de nós. Então o profeta dá-nos um exemplo, dizendo, agora só por exemplo, pois a psicologia é parte disto, a psiquiatria. Agora vamos observar só um momento este quadro psíquico. Eu disse, temos que vencermos a nós mesmos para valorizarmos mais e mais o que Deus tem feito por nós. Então, o profeta diz, aqui está o quadro de Cristo. Ele aponta para um lado, digamos para o lado direito. E aqui está um ventilador elétrico. Ele aponta para o outro lado, o lado esquerdo. Depende em qual deles eu vou olhar. Vem? Se minhas emoções se movem para este lado, ou se minhas emoções se movem para aquele lado. Há um ditado que diz que para o lado em que a árvore está inclinada, é para o lado que ela vai cair. Irmãos, nós somos o templo do Espírito Santo. Amém? Nós meditamos aí na mensagem as cinco coisas definitivas, da igreja do Deus vivo. Olha, Deus quer viver em nós. Ele quer usar-nos. Então, veja bem, o profeta mostrando isso aqui, dando-nos um exemplo. Depende em qual eu vou olhar. Se minhas emoções se movem para este lado, ou se minhas emoções se movem para aquele lado. Em outras palavras, se minhas emoções estão ligadas nas coisas que são lá de cima, como a Bíblia está ensinando, ou se minhas emoções estão ligadas com as coisas aqui da terra. Em qual delas eu estou olhando? Em qual delas eu estou mais interessado? O profeta disse, se eu olho para aquilo e almejo aquilo e desejo aquilo, minhas emoções estão direcionadas para aquilo. Mas se eu olhar para este outro lado, minhas emoções e meus desejos estão direcionados para este lado. Se estamos olhando para Cristo, então nossas emoções, nossos desejos estão direcionados a Ele. Amém? Porém, se estamos olhando só para as coisas terrenas, não tem como viver sem você pensar, nessas coisas terrenas. Porque você tem responsabilidade, você tem que trabalhar, ok? Mas não esqueça de Deus. Ponha Ele em primeiro lugar. Não deixe para recorrer a Ele quando todas as coisas estão brecadas, quando essas portas estão fechadas. Ele quer ter a preeminência na nossa vida. E nós devemos isto a Ele, é claro, porque tudo que somos vem dEle. Esse arzinho que respiramos vem dEle. Amém? Então,
Eu gostei desse exemplo que o profeta está dando aqui. O profeta de Deus disse assim: esta é a razão pela qual Jesus disse: quem olhar para uma mulher e cobiçá-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Vem? É onde suas emoções estão centralizadas, onde estão os seus pensamentos. Então podemos regozijar porque somos filhos da promessa. Amém? Na grande e eterna igreja de Deus, a qual tem a própria promessa de Cristo, e ela não pode falhar. Amém. Que Deus ajude a nossa fé, que Ele esforce a nossa coragem. Então, amados, o profeta diz aqui no parágrafo 88, nossa vida pode nos dizer nesse instante, neste momento, o que somos. A nossa vida declara isso para nós. Em que lado nossas emoções estão agindo? Vamos orar? Vamos falar com Deus um pouquinho. Irmão Brana, na mensagem O Homem Interior, ele diz assim, deixa eu tomar isso aqui. O Homem Interior, parágrafo 16. Agora, eu apenas lhes digo, disse ele, e agora eu apenas lhes digo, eu penso que o nosso povo tem confiado muito na educação e na teologia e demais coisas. Nosso povo tem confiado muito na educação, na teologia, na ciência, e etc, etc. E tem deixado isso tomar o lugar do Espírito Santo. Que Deus nos ajude. Vamos falar com Deus. Eu agradeço pelas vossas orações. Hoje eu fiz outros exames e levei para o médico. E o médico ficou maravilhado de ver a minha recuperação. E a gente sente isso no físico, né? Claro que sente. Antes de ontem eu fui na chácara e fiz um teste. Peguei a enxada e capinei um bocado lá, graças a Deus, né? Então eu agradeço vocês por vossas orações, porém continue orando por mim, né? Continue orando por mim e por minha família. Vamos falar com Deus um pouquinho?